Seguimos na repercussão a respeito desse caso. Agora estamos em contato com Vera Lúcia Chemin, que é advogada constitucionalista, com mestrado em administração pública pela FGV de São Paulo. Doutora Vera Lúcia, boa tarde. Boa tarde, Denise. Tudo bem? Bem, doutora Vera Lúcia, eu queria a sua avaliação em relação a essa situação. Já temos a decisão unânime do Supremo mantendo a decisão da prisão decretada aí pelo ministro Alexandre de Moraes. Tem essa possibilidade de a Procuradoria, alguns ministros já falaram que consideram possível que Augusto Aras entre com algum processo contra o deputado Daniel Silveira, e agora cabe à Câmara também discutir essa situação. Do ponto de vista constitucional, qual a sua visão? Eu gostaria de saber primeiro com relação à questão em geral ou à prisão em flagrante especificamente? A prisão em flagrante primeiro e depois a postura do deputado. Ok, então, a prisão em flagrante, ela vai depender da interpretação que se dê a esse instituto jurídico. Veja bem, o Código de Processo Penal, ele prevê que a prisão em flagrante ela pode ser decretada quando o agente está cometendo um crime ou logo após o cometimento do crime. Então, o que nós podemos deduzir desse dispositivo e da conduta do deputado? Né? Já vamos colocar aí a questão da gravidade da conduta, mas vamos nos ater primeiro a mensagem em si e a questão da prisão em flagrante. Como a mensagem ela foi registrada, né, nas redes sociais e conhecida de uma forma imediata e concomitante, eu penso que, a princípio, a prisão em flagrante ela é justificada. Veja bem, nós temos que atinar para o fato inequívoco de que a internet é uma realidade. Então, portanto, qualquer mensagem ou conduta registrada em redes sociais, ela tem um efeito multiplicador e atinge milhares de pessoas ao mesmo tempo. Então, a mensagem do parlamentar, ela tem esse potencial de ser enquadrada, pelo menos em tese, na Lei de Segurança Nacional, em crime de grave ameaça contra os poderes públicos e a própria segurança nacional. Então, nós temos lá dispositivos na lei, né, a partir do artigo 17, 18, etc., que podem ser em que as mensagens do deputado podem ser enquadradas nesses dispositivos. É em tese, tá? Então, a partir do momento que essas mensagens foram inseridas nas redes sociais, e principalmente pelo fato da mensagem, então, conter ameaças nessa direção, já se torna um sólido fundamento para a decretação de uma prisão em flagrante. Mas por quê, Denise? Dada a contemporaneidade dos fatos e do seu conhecimento imediato por uma autoridade judiciária. Então, nesse sentido, nós queiramos ou não, nós vivemos novos tempos e a inserção de mensagens na internet, elas podem e devem ser consideradas como fundamentos jurídicos para a decretação de medidas cautelares, especialmente quando representam graves ameaças à ordem pública e social. Agora, pelo fato de ser um deputado, ele deveria ter um tratamento diferenciado, não? Olha, nós temos aí o que nós denominamos de imunidade processual, que é prevista no artigo 53 da Constituição Federal de 1988. Então, o que se prevê lá? Que o deputado ele só pode ser preso em flagrante de crime inafiançável, tá? Então, aí sim, ele pode ser preso, mas, novamente, quem tem que dar a palavra final com relação à manutenção dessa prisão ou não é justamente a Casa Legislativa a que ele pertence. Então, nesse caso, a Câmara dos Deputados. Então, agora, partindo já do fato conhecido de que o Supremo Tribunal Federal manteve a prisão decretada pelo ministro Alexandre de Moraes, o que nós vamos, quais serão os próximos passos agora? Essa comunicação deverá ser dada à Câmara dos Deputados e a Câmara, agora sim,
terá a competência constitucional de decidir pela manutenção dessa prisão ou não. É o que nós denominamos de imunidade processual. Agora, a decisão da Câmara se sobrepõe ao que foi decidido pelo STF, mas no caso de a Procuradoria entrar depois com uma ação. Sim, aí nós temos duas situações diferentes. A primeira é, se a Câmara referendar a decisão do Supremo, obviamente que o deputado deverá ser mantido preso. Tá? A outra situação completamente diferente é se a PGR oferecer representar contra o deputado, porque daí nós vamos ter uma representação do ponto de vista penal, do ponto de vista criminal. Obviamente que aí essa representação segue, né? E ela, obviamente, como se trata de um deputado, quem terá que decidir sobre essa questão será o Supremo Tribunal Federal, e daí nós novamente iniciamos um novo processo, uma nova ação penal, se for o caso, se o Supremo Tribunal Federal aceitar aquela representação. Aí, então, o processo voltaria para o Supremo. Nós teríamos aí, digamos, duas possibilidades. A depender dos argumentos, dos fundamentos da Procuradoria-Geral da República, e se o Supremo aceitar essa representação, teríamos a abertura de uma nova ação penal contra o deputado baseado nesse fato atual, quer dizer, nessas mensagens, né, que contêm graves ameaças aí. Bom, essa é a primeira. A segunda possibilidade é de que essa representação, de repente, seja inserida em nenhum dos processos em que o deputado já consta como réu e esse processo continue regularmente perante o Supremo Tribunal Federal. Agora, a senhora citava essa questão das redes sociais, de vídeos, de postagens, é uma coisa que impõe hoje uma rediscussão de limites de atuação, não é? Eu não falo aqui de deputados, eu não falo de ideologia, mas do posicionamento mesmo. Aliás, desde o início desse processo, no qual o deputado é investigado, que nós tivemos todo um grupo que fez manifestações contra o Supremo Tribunal Federal, a questão de fake news, uma série de coisas que estão inseridas nesse processo, e ele vem sendo questionado do ponto de vista da legalidade do processo desde o início. Os ministros se sentiram ameaçados, né, e partiram para esse processo e houve todo um questionamento, mas é uma nova realidade que se coloca e que eu acho que o Brasil tem que aproveitar a oportunidade para discutir de uma forma mais ampla, porque isso pode prosseguir, não é? Com certeza, você tem toda a razão quando você fala que aquele processo que foi aberto anteriormente, ele realmente carece de legalidade. Então, essa é uma questão já posta e extremamente discutida por juristas e que realmente configuram, no mínimo, uma situação polêmica. No entanto, no presente caso, realmente a mensagem, quer dizer, o conteúdo da mensagem do deputado é de extrema gravidade, até porque um dos dispositivos, só para se ter uma ideia, um dos dispositivos da Lei de Segurança Nacional prevê justamente isso que ele fez, quer dizer, a ameaça, grave ameaça à ordem pública e social, a grave ameaça aos poderes públicos, às instituições, né? Então, realmente, trata-se de um caso muito grave, a despeito, veja bem, a despeito de nós termos outros casos que já ocorreram e que, de repente, passaram batidos, né, de outras situações igualmente polêmicas, mas voltando ao caso atual, é grave, né, ele configura, ele tem um forte potencial para ser enquadrado nesses dispositivos que eu acabei de citar, da Lei de Segurança Nacional, e realmente, no que se refere à internet, tudo isso precisa ser muito bem pensado, não só, principalmente, pelos nossos representantes políticos, como pelo cidadão comum, em geral. Nós temos aí duas observações, quer dizer, o primeiro, o representante político, ele é eleito pelo voto popular,
Então, esse caso, ele contém milímetros um pouco diferentes e realmente demanda a atuação tanto do Poder Judiciário, como principalmente do Poder Legislativo. Então, aí nós vivemos numa democracia, precisamos respeitar a separação dos poderes públicos, razão pela qual quem vai decidir pela manutenção dessa prisão é o Poder Legislativo. Como eu falei, pelo fato de ele ser um representante político, quer dizer, eleito pelo voto popular, e a situação demandar realmente uma decisão do poder competente para tal. Né? Agora, Perfeito. com relação à internet, é preciso esclarecer um ponto que eu considero bastante relevante. A minha posição é essa realmente, desde que haja uma contemporaneidade dos fatos e do conhecimento imediato por uma autoridade judiciária daqueles fatos, eu penso que, conforme eu coloquei, já configura, já tem fundamentos jurídicos suficientes para se decretar uma prisão em flagrante. Agora, é preciso também observar que nós temos a contemporaneidade, essa é a palavra-chave. Eu não posso, por exemplo, colocar uma mensagem hoje na internet e passado aí alguns meses, 1 ano, 2, de repente eu ser acusada... Pelo passado, né? Eu ser envolvida, de acordo com a mensagem que eu coloquei na internet, e em razão disso eu sofri uma decretação de prisão em flagrante. Perfeito, Isso doutora... absolutamente não pode acontecer. Tá? Doutora Vera Lúcia Chemie, nós chegamos ao final. Eu agradeço muito a sua participação. Doutora Vera, que é advogada constitucionalista, com mestrado em Administração Pública pela FGV de São Paulo. Doutora Vera Lúcia, mais uma vez, obrigada. Uma boa tarde. Uma boa tarde e eu que agradeço.